pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Café com a Ju. Estamos de volta aqui no meu estúdio, no escritório. Acabou a Expert, mas ainda temos muitos episódios pela frente esse ano. E no episódio de hoje eu estou aqui com o Gabriel Della, ele que é produtor de conteúdo do mercado de cripto e também sócio da Vault. Seja muito bem-vindo aqui ao meu podcast. Obrigada por ter topado gravar. A honra é toda minha. Muito obrigado, Júlia, pelo convite. Show demais. E antes da gente conversar sobre cripto, né, que é o seu tema principal, eu queria que você me contasse um pouquinho a sua trajetória, qual é a sua história e como você chegou aí onde você está hoje. Perfeito. Bom, tudo começou, acho que como quase todo jovem, como um gamer. Então eu joguei computador minha vida inteira, passava acho que 8 horas por dia no computador jogando assim que voltava do colégio. E durante a pandemia começou a surgir aquela necessidade, aquela vontade de fazer dinheiro. Antes já, na verdade, voltando um pouco, desde acho que dos meus 8 anos eu produzia conteúdo para a internet e tentava ser youtuber de Minecraft, depois tentei ser streamer, que a gente fala, né, de CS, sim, que sério? faz live stream de Counter-Strike. Legal. Então eu sempre tentei produzir conteúdo minha vida inteira. E aí, na pandemia, em busca de conseguir fazer dinheiro, eu conheci o Thiago Finch, um dos caras mais famosos aí que tem no mercado. Nunca gostei muito dele, mas todos os meus amigos toparam em comprar e rachar o curso. Então a gente comprou e rachou um curso dele, que era super caro na época, acho que era R$3.500, algo assim. E era um curso de te ensinar a vender cursos na internet. Então você se tornava afiliado a um curso que já existia e você tentava vender ele. Só que, obviamente, não era tão fácil, afinal, porque aquele foi um lançamento que mais de 7.000 pessoas compraram o curso, então tinham 7.000 pessoas tentando fazer a mesma coisa, e aí, assim, a chance de realmente o que eu estava fazendo dar certo ficou muito difícil. E justamente por ter muita gente fazendo a mesma coisa, eu fui atrás de pensar o que ainda não tem muita gente fazendo aqui no Brasil, e eu sempre tive a consciência de que tudo que acontecia nos Estados Unidos levava cerca de 2 anos para chegar aqui. Porque era assim na época do Minecraft, os mods demoravam 2 anos, os vídeos que estouravam lá demoravam 2 anos para estourar aqui. Então, pensando nesse delay, naquela época eu já investi em cripto, comecei a investir em cripto no final de 2020, na metade ali de 2020, então em maio de 2021 eu pensei, cara, verdade, o mercado cripto é grande, tem bastante gente investindo, fui olhar os influencers, o maior cara na época era o Augusto Bax, com 100 mil seguidores no Instagram. E aí eu falei, bom, aqui tem muita coisa para crescer, porque na gringa já tinha página com 1 milhão, falando de cripto, assim, que nem tinha rosto de pessoa, página bem genérica, assim, só com post genérico. E eu falei, bom, aqui então tem um espaço bem grande. E aí foi que comecei a produzir conteúdo. Por causa da produção de conteúdo, na verdade, comecei a aprender cripto. Eu comecei a produzir quando eu nem sabia tanto sobre isso, né? Afinal, eu tinha, sei lá, 1 ano de mercado quando eu comecei a produzir. E agora estamos aí, já produzindo há 4 anos e meio e no mercado há 5 anos e meio. Que legal, muito bom. Isso de aprender produzindo conteúdo é muito bom, né? Eu falo que eu até hoje, a minha forma de estudar acaba sendo, eu quero produzir um conteúdo sobre um assunto, eu pesquiso sobre o assunto e eu acabo aprendendo. Eu acho que, assim, para você aprender é perfeito, né? Colocando em prática na internet, você vai ajudando outras pessoas também com o que você vai aprendendo. Exatamente. Muito bom. E vamos começar do básico, então. Uma pessoa hoje que, assim, você mesmo falou, cripto, apesar de estar sendo mais difundido, mais falado no Brasil, ainda é um assunto novo, de certa forma, para muitas pessoas, né? Talvez agora tá gerando um pouco mais de confiança nesse ativo, antes as pessoas tinham muito medo, agora tá todo mundo vendo o foguete decolar, ficando apavorado, estou ficando de fora. Uma pessoa que ainda não entrou nesse universo, o que você diria que são os primeiros passos para investir no mundo cripto e qual é a melhor forma? Tem diversas formas, né? Através de ETF, até comprando, né, a moeda em si. O que você diria que é a melhor forma, na sua opinião? Perfeito. É o que você falou, tem várias formas. Eu acho que eu diria que existem 4 formas. Um é através do seu próprio banco. Hoje, quem tem Banco Inter, Nubank, C6, esses bancos mais descolados, até alguns bancos tradicionais, já oferecem compra de Bitcoin lá dentro. Então esse é o mais fácil. Eu acho que é o passo que você não tem que passar por nenhuma outra entidade, nenhum outro processo de cadastro. Aí vem um outro que também é bem seguro, mas que acho que é um dos processos mais complexos, através de ETFs e fundos de fato, que a gente tem aí em corretoras de investimento, inclusive. Aí o outro ponto seria criar uma conta numa corretora de criptomoedas em si, que aí eu acho que o principal ponto disso é que você tem acesso à taxa mais barata. Banco, geralmente, ele vai ter um spread enorme. Então, quando eu falo spread, se o Bitcoin custa 100 mil, no banco está 103 mil. E isso, com as corretoras do mercado tradicional, acho que também acontece. Então, acho que corretora de criptomoedas já é um passo legal. E aí, o último passo, realmente, que é o mais seguro de todos, é fazendo autocustódia. Então, comprando, que a gente fala através de P2P, que são pessoas que vão transferir direto para dentro da sua carteira, ou comprando mesmo através de uma corretora e depois mandando para sua carteira para você fazer autocustódia. Então, acho que esses são os 4 jeitos.
Eu acho, sendo bem sincero, a autocustódia é um passo muito complicado de se dar logo inicialmente. Tá? Eu tenho medo porque é muito fácil você perder seus ativos. Então, o que eu recomendaria inicialmente para uma pessoa cara, comece numa corretora, tenha certeza de que você está seguro de como funciona todo o processo de autocustódia antes de você migrar para autocustódia mesmo. Então comece com uma corretora de cripto, vai devagar, e aí, obviamente, tem muitas outras implicações e dicas que eu gostaria de dar para uma pessoa que está começando agora, como, por exemplo, não coloque muito mais do que você pode perder, né? Porque é uma volatilidade que vai mexer com o seu sentimento. Então, você não pode vender no momento que começar a cair, você tem que estar com um dinheiro ali que você aceita ver volatilidade. Poucas pessoas estão acostumadas com isso, né? O que a gente vê, a média do brasileiro está na poupança, está no CDB da vida. Então, esse cara não está acostumado com o mercado de renda variável. Então, tome muito cuidado com quanto que isso vai te afetar. E, obviamente, estude muito os ativos que você está comprando. Porque o que eu sempre falo para todo mundo o que vai determinar o quanto que você vai ter de sucesso com qualquer ativo que seja, se ele tem um mínimo de fundamento, é o quanto você acredita naquele ativo. Você comprar nos pontos onde está todo mundo descrendo e morrendo de medo, e para você vender nos momentos onde você vê que está tendo uma alteração de fundamento, onde as coisas não estão ficando tão boas, etc. Então estuda muito. Legal. E as pessoas que estão começando a entrar nesse mercado, o que você diria que são os principais erros que elas cometem? Perfeito. Na hora de começar a investir nesse mundo? Primeiro, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade. A gente não tem o dobro de investidores no mercado cripto à toa do que na Bolsa brasileira. E eu não acho que é porque tem um nível de consciência libertário enorme. Não acho que é porque as pessoas estão estudando muito cripto e que elas são muito mais acessíveis, mas eu acho que é porque tem um espírito de bet enorme no nosso país, de aposta, de multiplicação de patrimônio rápido, muito causado pelos cursos que foram vendidos durante a pandemia, no caso. E por isso as pessoas vêm aqui querendo resolver a vida de um dia para o outro, e não é esse o ponto aqui. Se você conseguir fazer uma multiplicação de patrimônio, legal. Se você conseguir ganhar 40% no ano, sensacional. Bota esse dinheiro no bolso, diversifique, invista em outros lugares. Existem vários, como eu posso dizer, produtos de renda fixa tokenizados hoje em dia que você pode usar. Existem vários produtos dentro da W1, inclusive. Então, assim, diversifique, não venha para multiplicar patrimônio, essa é a primeira coisa. Segunda coisa M-Coins, essas moedinhas que, cara, você sabe que não faz sentido nenhum, você tá puramente por especulação, cai fora delas, porque você vai tomar rasteira. Quem ganha dinheiro com uma M-Coin é quem tá há muito tempo no mercado e sabe tirar muito proveito da manipulação, porque é manipulação pura aquilo. Sim. Ninguém acredita no futuro de uma M-Coin, todo mundo acredita que ela pode se multiplicar e por isso quer ficar rico, mas não tem nada ali lastreando com valor, com serviço, com produto, aquele token. Então, acho que é isso, tome cuidado com a volatilidade, o quanto que você não está acostumado a ela. Tome cuidado com o que você veio procurar aqui, para você não ser ganancioso demais. Tome cuidado com os ativos que você vai escolher. E se eu pudesse terminar, toma cuidado com não realização de lucro. A gente está passando por um momento muito assim. Bitcoin acabou de bater $124 mil ontem, máxima histórica, todo mundo animado. E eu gravei story ontem o dia inteiro falando, realizem lucro, venda 40% dos seus ativos, fica aí com uns 35%, 40% de caixa. Porque assim você se posiciona para os dois lados. Se você tem parte alocada em cripto e parte em USDT, que a gente fala que é a moeda do dólar, né? Que a gente chama de caixa, isso. Cara, você tá bem para alta, se tiver queda, você tem dinheiro para comprar. Agora tem muita pessoa que no mercado cripto quer, a gente fala dar all-in, apostar tudo a todo instante. Então ou tá 100% comprado esperando alta infinita, ou vendeu tudo e tá tudo com caixa. Então eu acho que faça como os grandes fundos, faça como os grandes gestores, se posicione para os dois movimentos, porque até o economista, que teoricamente é o cara que tem que ser mais certo sobre os próximos movimentos, ele é sempre o primeiro cara a falar, talvez, pode ser que sim, pode ser que não. Ele é sempre o cara mais indeciso do mundo, ele é incerto nas decisões, porque é assim que o mercado tem que ser. Sim. Então, realize lucro sempre que você tiver, tenha sempre caixa e faça uma gestão consciente aí. Perfeito, muito bom. Isso que você comentou de realizar os lucros é muito importante mesmo, né? Porque eu vejo muito isso, assim, as pessoas ficam extremamente empolgadas, principalmente por essa questão aí que o nosso país tem essa tendência a querer apostar, né? E aí as pessoas acabam migrando para esses ativos com maior volatilidade, achando que vão ter ganhos astronômicos, mas às vezes a pessoa não tem nem essa consciência inicial de saber fazer isso de uma forma responsável e que vai ser melhor para ela a longo prazo na carteira também, né? Exatamente. Bom, e falando assim,
uma pessoa que né, vai ter cripto na carteira hoje, assim, sabendo que a gente tem diferentes tipos de perfil de investidor, o que você diria que é uma porcentagem ideal para o investidor ter em carteira de cripto, né? Não sendo, eu sei que tem investidores extremamente agressivos, são tudo em cripto, mas se você fosse orientar, assim, pensando nos 3 níveis, né? Conservador, moderado e agressivo, o que você diria que é o ideal? Perfeito. Assim, a pessoa ter? Olha, eu não sou referência, hoje eu tenho 80% do meu patrimônio. Tá vendo? Eu falei, tem. Mas é muito porque o que ele cresceu nos últimos 4 anos também, então foi porque cripto fez se tornar 80%, mas obviamente, por eu viver desse mercado, eu acho que eu consigo extrair muito mais oportunidade dele do que qualquer outro mercado que eu não tenho tempo para olhar. Então, acho que esse é o primeiro ponto, mas eu não acho que ninguém tem que me copiar, porque a grande parte das pessoas não consegue passar o dia inteiro olhando esse mercado, não trabalha com isso. Então, eu acho que uma pessoa conservadora, legal você começar ali, depende também do tamanho do seu capital, né? Pô, se você tem um patrimônio líquido de 100 mil reais, começar com R$1.000 não vai dar em nada, mas então comece com 5 mil, comece com 5%. Agora, você tem um patrimônio de R$1 milhão, beleza, começa com 1% aí, começa com R$10 mil, é legal já. Agora, você tem um patrimônio de 10 milhões de reais, também 1%, o cara mais conservador. Um cara mais moderado já começa com 5 a 7%, e o mais agressivo, eu acho que aí já dá para ir para uns 10, 15. E aí, claro, eu tô falando pro cara que não entende nada de cripto, tá chegando agora, comece com essas alocações, tá? Mas, se eu pudesse falar para um cara que estudou bastante, manja bastante de cripto, eu acho que hoje é um mercado que tá frente a frente com o mercado de finanças tradicionais. Eu acho que em produtos de renda fixa, dificilmente você vai achar renda fixa tradicional pagando mais do que uma operação tokenizada. Sim. Porque justamente a operação tokenizada, ela mata um monte de intermediário, então sobra muito mais margem para atrair um investidor. Obviamente tem mais risco também, mas é uma operação assim que hoje paga muita rentabilidade. Dificilmente você vai achar ações tão interessantes quanto alguns projetos do mercado cripto, eu acho. Então, equilíbrio, mas um cara que manja bastante cripto já dá para ter uns 30% no patrimônio, eu acho. Eu acho que já é um mercado bem sério. E 2 anos atrás eu falaria para você que tipo 10% é o máximo. Sim. Só que eu não quero ser hipócrita. Eu acho que um cara que gosta de cripto, vai estudar, se determinar 30% já é legal. Sim, não, muito legal. Mas é isso que você falou, né? A importância de você estudar e saber exatamente o que você está fazendo, né? Exatamente. Senão entra acaba virando uma aposta, né? Exato. Só enfim. Cara, o mercado é isso. Assim, alguém tem que perder para o outro ganhar. Querendo ou não, alguém vai ter que estar vendendo o ativo no momento errado para outra pessoa estar comprando. Sim. E alguém vai ter que estar comprando no momento errado para outra pessoa estar vendendo. E é justamente isso que as grandes instituições e os grandes fundos fazem. Quem controla muito dinheiro, o smart money faz. É te induzir a comprar Bitcoin no momento que ele quer vender. Porque aí você está dando liquidez para ele vender sem baixar o preço do ativo. Esses caras têm tanto Bitcoin e tanta criptomoeda que se eles simplesmente decidirem vender em um período aleatório, eles vão causar uma queda no preço e vão acabar perdendo parte do lucro. Então esse cara precisa que o mercado, o varejo, nós que somos pequenos perto deles, estejamos lá com a ganância lá no topo, que nem louco, querendo comprar para eles poderem vender. Então, se você for vir sem estudar, você vai virar cachorrinho desses caras. Eles vão te usar muito feio. Perfeito, muito bom. E a gente fala de cripto, né? O nome que as pessoas mais conhecem é o Bitcoin em si, né? Que é eu diria assim, a estrela do show, né? Das criptos. Quais outras criptos você vê a longo prazo como boas opções além do Bitcoin? E você até já adiantou um pouco sobre as meme coins, né? As moedas especulativas, né? Enfim. Quais dessas você acha que, apesar de serem especulativas, ainda valem a atenção do investidor um pouco mais experiente? Perfeito. Bom, pode começar na primeira pergunta, entendeu ou não? Eu vou começar até do começo, bem atrás da primeira pergunta, tá? Eu acho que, assim, quase tudo aqui é especulativo. Eu acho que a gente está vivendo a era dos anos 2000 da internet, onde uma tecnologia sensacional foi criada, todo mundo reconhece o quão sensacional ela é, blockchain, contratos inteligentes, o quanto que isso vai ser utilizado e revolucionário no mundo, só que ninguém sabe ainda com quais formas, como é que isso vai ser feito, poucas pessoas compreendem a tecnologia. E foi exatamente assim com a internet no início dos anos 2000. A gente teve a bolha das .com lá na Bolsa Americana, não à toa. Eram sites totalmente irracionais, assim, que era site para ver foto de cachorro valendo bilhões de dólares e, assim, sem sentido nenhum. Por quê? As pessoas estavam precificando
a tecnologia internet e não o negócio que estava utilizando aquela tecnologia. Então acho que isso acontece hoje com todas as criptomoedas, excluindo o Bitcoin, tá? Todas as criptomoedas, para mim, hoje, elas possuem um tom de especulação muito grande, porque o investidor vê muito valor na tecnologia, talvez não tanto ainda no negócio. Sim. E eu acho que a gente vai passar por um momento como a bolha do .com. A gente vai reiniciar tudo aqui, um monte de cripto vai simplesmente desaparecer, muito mais do que no ano de 2021, que já desapareceu um monte também. Aquele papo de metaverso, aquele papo de NFT de macaco, já sumiu tudo. O NFT de macaco foi Exato, foi tudo por água abaixo. E eu acho que a gente vai passar por algo muito pior ainda, porque geralmente é o que acontece toda vez que tem uma tecnologia inovadora, as pessoas não sabem precificar ela, não sabem quais que são os modelos de negócio corretos para ela, então um monte de coisa desaparece. E eu acho que isso vai acontecer com todas as criptos. Agora, se eu pudesse falar criptos que eu gosto, tá? Eu puxei a lista aqui, por isso que eu peguei o celular. Tranquilo. Mas eu gosto de Ethereum, eu gosto de... A BNB é interessante, Solana, obviamente eu não sou um grande fã, porque Solana foi um ativo que se valorizou muito com a criação de muita meme coin lá dentro. Então o Trump lançou a meme coin dele lá dentro, o Milley lançou a meme coin dele, a Melania, que é a mulher do Trump, lançou a meme coin lá dentro. Tinha uma época que eram criadas assim coisas de 7 mil meme coins por dia dentro da Solana. Em 2021 tinha 30 mil praticamente, 40 mil criptomoedas. Nossa. Hoje existem 19 milhões. Por causa dessa galera que criou um monte de meme coin. E todas essas meme coins eram criadas na Solana porque o custo era praticamente zero, a velocidade era muito grande e todo mundo queria especular. Vai que sem querer você cria uma meme coin do Trump trabalhando no McDonald's e no dia seguinte ele posta uma foto no Twitter dele com o chapéu do McDonald's. Pronto, acabou. Sua meme coin vai disparar e você vai ficar rico. Então muita gente fazia isso. E aí por isso a Solana atraiu muito volume. Os usuários tinham que estar lá dentro da plataforma da Solana, comprando e vendendo ativos, e isso faz com que crie usabilidade para o token da Solana, porque toda vez que você quer comprar e vender um ativo dentro da blockchain da Solana, você precisa de Solana para pagar as taxas. Isso fez a Solana disparar, por isso que em janeiro ela estava disparando, e eu gritava para todo mundo, falava, pessoal, especulação, meme coin, essas coisas têm limite, uma hora o mercado vira, as pessoas se borram de medo e saem desses ativos. Foi o que aconteceu, a Solana depois despencou, foi bater acho que $120, foi o fundo dela, ela estava valendo 200 e pouco, 270 se eu não me engano, não está carregando aqui, mas foi coisa dessa. Então, eu gosto de Solana, assim, tem uma rede legal, mas a usabilidade, o que tem feito ela se valorizar tanto ultimamente, é lixo, e vai desaparecer e ela vai sofrer muito, eu acho que quando a ganância for embora do mercado, tá? Gosto de Tron, hoje Tron é a rede blockchain que mais transita stablecoins, e para mim stablecoins é o futuro. Hoje eu vejo muitas empresas gigantescas utilizando stablecoins. Gosto de Chainlink, gosto de Hype, aí vai. Várias, né? Você já citou várias, né? Já estão ótimas também. Perfeito. E como é que você está vendo, né, o cenário da inflação global nas criptos? Assim, o que você diria que as decisões de política monetária têm influenciado as criptomoedas hoje? Porque a gente está, né, inflação nos Estados Unidos, inflação no Brasil, Perfeito. Como é que isso influencia as criptos? Bom, macro é 100% correlacionado com Bitcoin. Macroeconomia é 100% correlacionado com Bitcoin. Muita gente fala que o Bitcoin ele vive ciclos de 4 anos por causa do halving. Né, que é aquela redução na oferta, na redução da criação de Bitcoins pela metade, que acontece mais ou menos uma vez a cada 4 anos. Sim. Só que, na minha opinião, esses ciclos de 4 anos que realmente existem, tipo, o Bitcoin passa um ano andando de lado, depois um ano subindo um pouco mais, que é o ano do halving, e é o ano após o halving ele dispara, que é justamente o que a gente está vivendo agora, 2025, Sim. E depois a gente tem um ano de queda. E eu não acho que isso é causado pelo halving, eu acho que o nome disso é ciclo monetário. Então, acompanha muito, se vocês puxarem a curva do M2, então a quantidade de dinheiro em circulação nas principais economias do mundo, você pega aí Estados Unidos, Japão, China, Europa e Reino Unido. Se você une a criação de dinheiro desses países, você vai ver que toda vez que está tendo uma expansão monetária, toda vez que esses países estão imprimindo dinheiro, é o momento que o Bitcoin está subindo. Toda vez que eles estão começando a contrair, ou seja, aumentando juros, né, parando de imprimir dinheiro, tirando dinheiro de circulação, porque os juros nada mais é do que o país falando, me dá dinheiro e eu te pago 4% ao ano se você der dinheiro. Aqui no Brasil é 15%, né, porque ter real é uma desgraça, então tem que pagar bastante pro cara querer ficar com real. Mas aí você empresta o seu dinheiro pro governo tirar dinheiro de circulação, que assim ele controla a inflação. E toda vez que o governo está imprimindo dinheiro, o Bitcoin está subindo. Toda vez que os governos não estão imprimindo dinheiro, estão entrando em contração monetária, juros altos, o Bitcoin está caindo. Então, eu acho que é isso que faz o ciclo do Bitcoin existir. Então, para mim, macro tem total correlação com cripto. O momento que a gente está vivendo agora é de muita incerteza. Um momento sai um dado de emprego falando que 147 mil novos empregos foram criados em junho. Aí no mês seguinte isso é corrigido para 13 mil empregos criados.
Então é uma frustração enorme. Aí julho a expectativa era 106 mil, se eu não me engano veio 77 mil criados só. Então o mercado de trabalho já está gritando, já está falando, olha, tem pouca pessoa sendo contratada, eu preciso que você corte os juros, porque quando você corta os juros, o empresário fala, beleza, agora eu não consigo ganhar mais tanto dinheiro com a renda fixa, então eu vou empreender ou eu vou investir em ativo de risco, como as próprias criptomoedas. E aí isso gera uma pressão para cortar os juros. Só que ao mesmo tempo, a inflação está gritando também. A inflação está começando a sair de fora dos eixos. Hoje a gente teve um dado absurdo. PPI, que era esperado 0,2% no mês, saiu 0,9%. Bitcoin caiu de 124 mil para 118 mil em minutos, assim. Então, tá uma loucura. Realmente, um dado vem atropelando o outro. Tá muita incerteza, realmente. E o presidente do Banco Central tá bem conservador. O Trump tá na bunda dele, né? Falando que tinha que ter um corte de 1% já o mais rápido possível. Só que o presidente do Banco Central falou assim, cara, eu não vou correr, o meu legado que tá ficando aqui, tudo que o Trump tá preocupado é com quanto que eles vão ter que pagar de dívida lá pra frente, porque eles têm, se eu não me engano, nos próximos 4 anos, nessa gestão do Trump, 27 trilhões dos 39 trilhões que eles têm de dívidas vencem. Então, para eles conseguirem pagar 27 trilhões, o que eles têm que fazer é emitir mais título, né? Emitir mais dívida. Só que se você emite dívida com juros lá em cima, você tá ferrado. Então o Trump faz pressão no Banco Central, mas o Banco Central não quer baixar. Então, assim, tá muito indeciso. E por isso que o mercado tá que nem louco, né? Sim, não, realmente. E você falou, né, da importância do cenário macro, né, como ele influencia as criptomoedas. A gente sabe que o Trump é um fã de criptomoeda, né, ele já falou abertamente que ele é a favor, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem a China, que eu vi até uma notícia que eu acho que é uma especulação, não é 100% confirmada, de que eles estariam querendo proibir as custódias de criptomoedas na China. Como é que você vê esses riscos da interferência dos governos nas criptomoedas? Porque as pessoas têm essa visão da cripto como uma forma de você se proteger dos governos, né, de certa forma. Qual que você diria que assim, é o impacto que um governo pode ter efetivamente em relação a isso? Ou... Zero? Não adianta. A China, de 2014 até 2022, ela baniu a mineração de Bitcoin 5 vezes. E não é porque ela ficava desbanindo, é porque simplesmente a lei dela não tem aplicação nenhuma. Porque o que é minerar Bitcoin, por exemplo? É você simplesmente plugar um computador num software que vai ficar desgastando ali suas placas de vídeos pensando e alimentando a rede do Bitcoin. E se você der sorte, você vai ganhar Bitcoin. Como alguém vai parar isso? Como alguém vai rastrear de quem é aquele computador? Não tem como fazer isso. Proibir a autocustódia é uma loucura completa. Eles estão tendo um delírio ali coletivo, se é que eles declararam isso de fato, né? Porque não tem como confirmar nada da China. Mas é impossível você proibir a autocustódia. Se você quiser baixar agora um aplicativo chama Wallet of Satoshi, na Apple Store. O cara, se ele quiser, ele pode derrubar a Apple Store, mas aí o cara consegue baixar através da internet com VPN, com toda a certeza do mundo, qualquer wallet. Se você criar hoje uma wallet, você não vai colocar seu nome, e-mail, CPF, telefone, nada, você não bota nada. Não tem como alguém te proibir de criar uma wallet. E a partir do momento que você proibiu, que você criou uma wallet, quer dizer, você recebe um botão de receber Bitcoin. E você vai ganhar um QR Code e um endereço que funciona como uma chave Pix. Pronto, a partir desse momento, para quem você mostrar o QR Code, para quem você mostrar aquele endereço, você vai receber Bitcoin e ninguém pode parar isso, é impossível qualquer pessoa parar enquanto tiver um cara no mundo inteiro com um computadorzinho plugado na rede do Bitcoin, minerando Bitcoin, você vai poder enviar Bitcoin de um lado do mundo para o outro e ninguém vai poder parar isso. Então Perfeito. Eles estão passando um delírio bem legal ali. É bom entender, né, esses riscos, né, porque eu acho que alguns investidores que talvez não conhecem tanto desse mercado têm esse receio, né, tipo, será que a China vai proibir o Brasil, né, vai fazer alguma coisa sobre, para as pessoas não tirarem o dinheiro do Brasil e colocarem em cripto para, sei lá, sair do país, né. É sempre bom que o governo apoie. Se ele apoiar, obviamente, a gente tem questões regulatórias que tornam positivas para a distribuição de criptomoedas em muitos outros lugares. Eu sei que a gente vai falar disso já, mas então é sempre muito positivo. Mas, se também não quiser apoiar, tá bom. Perfeito. Bom, e falando em riscos, a gente também tem visto a evolução aí da computação quântica, da inteligência artificial. Você acha que isso pode ser um risco para as criptos? Perfeito. Existem... eu não sou um especialista nessa área, tá? Mas eu sei como é que funciona mais ou menos, eu só não sei os nomes perfeitos para isso. Mas existe a sua chave privada, existe a sua chave pública e existe, se não me engano, o endereço da sua carteira. Se alguém consegue vazar sua chave pública, e isso é algo bem possível de acontecer se você faz uma transação na blockchain sem tomar alguns cuidados, hoje é impossível e demoraria mais do que o tempo da existência da Terra inteira para alguém conseguir, através da sua chave pública, derivar qual que é a sua chave privada, que aí você encontraria as 12 palavras e hackearia uma conta de Bitcoin.
Só que com o computador quântico, aí o debate entra é justamente isso. Eles vão conseguir fazer essa reversão. Então, se um dia vazar a chave pública de alguém, eles vão descobrir a chave privada. Só que isso não vai ser um grande problema, porque o que está acontecendo, eles já criaram um novo modelo de linguagem. Hoje o Bitcoin usa, eu não sei nem se fala que é modelo de linguagem, tá? Eu não sou um técnico disso. E não sou um especialista dessa área, mas chama SHA-256, se eu não me engano. E o que vai acontecer é eles vão mudar esse modelo de linguagem para outro. Então, as pessoas que têm hoje Bitcoin em carteiras que estão baseadas nesse modelo de linguagem vão ter que simplesmente pegar seus Bitcoins e enviar para esse novo modelo. E tudo estará seguro e não tem risco. O problema é que existem muitas carteiras que estão perdidas. Pessoas que esqueceram quais são as 12 palavras, pessoas que nunca mais acessaram. Inclusive o nosso querido Satoshi, que tem 1 milhão de Bitcoins. O criador do Bitcoin, em carteiras separadas, ele tem 1 milhão de Bitcoins. E esse é um cara que, assim, se ele fizer uma movimentação na carteira, todo mundo vai se borrar. Porque é uma concentração de Bitcoins muito grande e isso daria um BO bem grande, assim, o mercado ficaria com muito medo. Pô, o Satoshi voltou à vida. Porque Sim. o Satoshi não mexe nos Bitcoins dele desde que foi criado. Só que o problema é que se ele não mexer, alguém com computação quântica provavelmente vai conseguir acessar as carteiras dele e resgatar aqueles bitcoins. Então hoje estima-se que dos 20 milhões de bitcoins que a gente tem, na verdade só 16 milhões pertencem a pessoas mesmo. O restante está perdido porque pessoas simplesmente esqueceram as senhas e etc. É uma estimativa. E aí, cara, esse jogo muda completamente no momento em que a computação quântica chega, porque aí talvez esses 6 milhões comecem a ser hackeados, começam a voltar para o mercado. Eu acho que vai ter um impacto grande no curto prazo se isso acontecer, e eu não sou um cara de tech novamente, não sei se vai acontecer, mas pelo que eu entendi é o que eu acho que vai acontecer, mas depois tudo volta ao normal. Só vamos ter sorte de ter mais Bitcoin ainda pra gente poder comprar. Legal, deixa eu ver se eu entendi. Então, a ideia é que eles vão mudar esse modelo de linguagem e aí as pessoas que fizerem essa mudança para esse novo modelo estariam protegidas da computação quântica. Então, Perfeitamente. Então, ou seja, para que nem como qualquer ativo no mercado financeiro está sempre estudando e aprendendo sobre para saber agir se tiver qualquer tipo de avanço nesse sentido, né? É isso. Muito bom. E você falou de educação no seu perfil, você fala muito sobre educação de cripto, como aprender mais sobre esse mercado, e o que você daria de orientação de recursos e práticas que as pessoas podem ter para poder aprender mais sobre esse mundo? Então, YouTube, livros... para aprender mesmo. Perfeito. Primeiro, meu canal, se quiserem seguir, @CriptoBrasil. Tem muita gente boa no Instagram, mas também tem muita gente ruim, tá? Sim, é um risco, né? Exato. O mercado cripto, cara, ele... Assim, acho que tem 2 pontos. O mercado cripto deixou muita gente rica sem querer. Muita pessoa que não estudou tanto, que não sabe tanto da coisa, que ficou muito rica e que hoje em dia quer falar muito de cripto, quer falar de mercado e fala, às vezes, de forma totalmente errada. Segundo, o mercado cripto, por ter tanta demanda por grandes valorizações, multiplicação de capital rápido, também traz pessoas que vão atender essa demanda e vão te trazer promessas de ganhos e etc. Então, tomar cuidado com esse pessoal. Mas tem muito conteúdo bom no YouTube, no Instagram. Acho que hoje, assim, comprar curso é sempre uma possibilidade, mas você tem empenho mesmo e você não precisa pagar alguma coisa para não sentir o débito de assistir aquilo. No YouTube tem conteúdo para tudo. Só não vou falar o nome de um monte de canal para não me complicar futuramente. Siga o canal dele, né? Eu me responsabilizarei de tomar cuidado. Mas vai que o cara depois daqui 2 dias... Depois a gente fala alguma besteira, né? Mas se vocês pesquisarem no YouTube, tem muita coisa. A gente tem um produto de educação também dentro da Vald, chama Ultra. Legal. Então uma comunidade que você pode assinar, tem nosso portfólio recomendado, mas tem muito curso, é para educar mesmo no caminho. Então acho que tem bastante coisa legal. Só não quero falar nomes, mas Instagram e YouTube você vai aprender muito. Sai do TikTok. Sai do TikTok é bom. Lá vai ser sempre o mais superficial de todos. Porque querendo ou não é um conteúdo denso, né, também. É extremamente complexo, né, você entender sobre esse mercado, até porque ele é muito novo, né, então... É um conteúdo que vale a pena você assistir, talvez, vídeos um pouco mais aprofundados para entender melhor, né? Perfeito. E, assim, para a gente ir finalizando também, qual que é o impacto das regulações recentes em grandes mercados como nos Estados Unidos nos investimentos e projetos de cripto? Então, essa movimentação da regulação, o que você diria que tem de impacto? A gente teve o Clarity Act agora, que está dando regra, então, se vai ser a CFTC ou a SEC que vai julgar cada coisa. Isso é um ponto muito positivo, porque
quando a gente tem clareza regulatória, o maior ponto não é nem para o investidor, é para o cara que vai empreender. Às vezes ele fica segurando uma ferramenta nova que ele tem, ou todo um projeto, um negócio inteiro, porque ele não sabe se daqui 2 meses isso vai ser derrubado, ele vai ser processado, e isso vai ter um custo enorme operacional para ele, então ele espera para implementar aquilo. Sim. Então clareza regulatória é sempre bom e desenvolve muito o mercado, sem sombra de dúvidas. A gente já está vendo o reflexo dessas regulamentações agora, começaram a lançar ações tokenizadas, Sim. começaram a lançar pre-IPO de empresas, coisas que a gente não tinha e que estavam prontas com certeza há mais de 2 anos, mas que só estavam esperando a clareza regulatória. No braço de stablecoin, os Estados Unidos estão avançando muito com isso, porque o plano deles é o seguinte, para cada dólar existente dentro da blockchain, eles não querem que essa empresa tenha tipo $1 guardado no banco. Eles não querem que essa empresa tenha, tipo, a mesma quantidade de dólar comprado em Bitcoin. Eles querem que essa empresa tenha isso comprado em bonds, ou seja, títulos públicos americanos, porque assim eles vão gerar uma demanda por bond absurda e aí os juros ficam mais baixos. Então, isso é um plano sensacional, é um plano que traz mais segurança também para o investidor, mas é um plano que vai ser muito benéfico para os Estados Unidos e eles estão sendo bem ligeiros. E isso é muito bom, traz muita clareza, agora tem muito banco já começando, o próprio Trump assinou uma ordem executiva na semana passada, se eu não me engano, que proíbe qualquer banco de desbancarizar empresas de cripto, que acontecia muito isso. Você falava, tá, mas a sua empresa é do quê? Minha empresa é de cripto, então você não vai ter conta aqui. E o cara não conseguia ter acesso a nenhuma instituição financeira, Nossa, nem sabia não conseguia pegar empréstimo nunca, não desenvolvia um negócio, então foi um ponto legal, e agora muito banco está avançando com isso. Goldman Sachs, JP Morgan, todo esse pessoal está começando a avançar com dívida tokenizada, stablecoin própria, uma rede blockchain própria para distribuir título público. Eles estão indo para frente muito bem. Então, acho que regulamentação é muito bom para o mercado. Ao mesmo tempo que eu sou um Bitcoiner, eu falo, não preciso de regulamentação, não importa nada para mim. Para o resto das outras criptos é sensacional, a regulamentação é muito bom. Perfeito, é um caminho sem volta, né, a evolução das criptos. Bom, e para finalizar, eu sempre peço para os meus convidados indicarem um livro, filme ou série que marcou a sua vida de alguma forma, não precisa ser necessariamente de cripto, mas que você gosta muito, assim, que virou alguma chavinha na sua cabeça. Perfeito. Eu gostaria de falar algum livro, algum filme sobre valorização da liberdade, mas não vem nada na minha cabeça aqui, tá? Então eu vou falar um livro que eu gosto muito de um cara que eu levei como uma referência minha vida inteira, desde que eu comecei a produzir conteúdo e que acho que me trouxe para o mercado financeiro, que é o Bruno Perini. Então eu acho esse cara sensacional e eu li o último livro dele, que ele publicou agora, Em Nome do Povo, o nome do livro, se eu não me engano é isso. Acho que eu vi, não li mesmo. E ele conta toda a história do dinheiro. E só pelo fato dele contar a história do dinheiro, você já vai sair dali um Bitcoiner. Então, leia aquele livro. Eu acho que ele fala de Bitcoin em alguns momentos, mas só por ele contar a história inteira do dinheiro, você já vai acabar gostando daquilo ali e falando, caraca, é verdade, Bitcoin faz sentido. Então, Em Nome do Povo, do Bruno Perini. Legal. Aí, ó, mais um livro para nossa lista de livros interessantes para a gente ler. Bom, Gabriel, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal de casa deve ter gostado bastante de tudo que você trouxe. Foi muito, muito boa a nossa conversa, poder aprender um pouquinho mais sobre esse universo de criptos. Então, muito obrigada pela sua participação. Perfeito. Obrigado você, Júlia, e até mais, pessoal. Até mais. Bom, e vocês aí de casa, lembrem de deixar o like, o comentário, compartilhar esse vídeo e a gente se vê no próximo Café com a Ju. Até lá!